eu quero pensar com vocês aqui sobre o que significa uma cultura. O que significa uma cultura, ou cultura. A cultura, de acordo com a sociologia, é um conjunto de crenças, de valores, de costumes, artefatos ou artes, não é? Leis e normas de uma sociedade. E ao longo de certos períodos, a cultura, ela vai sendo modificada. Por exemplo, se você pega a cultura dos hebreus, lá no tempo de Joséfo, o historiador, e você pega a cultura dos hebreus hoje, e como eles vivem hoje, você vai observar que é muito diferente. Você pega a cultura do Brasil, no Brasil colônia, e observar como aquelas pessoas viviam. Na verdade, no Facebook tem uns grupos que eu participo, e tem lá histórias do velho Rio de Janeiro, antigas do Rio. Não sei quem participa disso lá também. Histórias antigas do Rio. Eu gosto muito, Arles, de conhecer a história do nosso estado, do nosso país. E ontem eu estava vendo, apareceu para mim a história do Rio, o Rio Antigo. E sabe como a gente fazia antigamente, meninos? A gente ficava sentado na calçada, eu lembro disso, eu morava lá no Andaraí, lá no Santo Agostinho. Vocês conhecem lá o Santo Agostinho, no Morro do Andaraí? Você lembra de pipoca? Então lá naquela época já tinha pipoca lá nas paredes. Pá, 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 né? Tinha aquele cheirinho de mato queimado. Você sabe o que é isso, né? E eu lembro que a gente saía, domingo, a gente ia para a praça lá embaixo, e a gente ficava lá, meu pai e minha mãe ficavam lá sentados, né? Meu pai tinha uma TL é trem lotado. Aquele carrinho da Volkswagen, né? Tinha um TL, e a gente descia com ele, minha mãe, a gente ficava ali, comia pipoca, comia um doce, a gente brincava na pracinha, no parquinho, depois de subir. E às vezes, a família morava todo mundo junto, no mesmo condomínio, e a gente ficava ali sentado. A gente brincava de bola, eu brincando de bola, Francisco, imagina um negócio desse. A gente brincava de bola lá no Morro do Andaraí. E quando a bola rolava, pastor Rodrigo, o Gandula tinha que correr. Geralmente o Gandula era o pior. Tinha que correr atrás da bola, né? Os mais novos, né? E ali os tios sentavam junto com meus pais ali naquela calçada alta, batiam papo, riam, brincavam, comiam, faziam um monte de coisas, né? E eu vi nessa foto do Rio Antigo, o pessoal sentado na calçada, um com a cadeira aqui assim, um sentado assim na cadeira, o outro do lado de lá, um batendo papo ali, as crianças brincando de carrinho, jogando bolinha de gude, brincando de búlica, né, Marcão? Do seu tempo, né? A búlica, quebrando a bolinha de gude dos outros. Isso é cultura. Hoje, cerca de 40 anos depois, a cultura é totalmente diferente. As crianças não brincam mais de bola de gude, as pessoas não sentam mais na porta da sua casa, não costumam conversar, as pessoas nem ligam umas para as outras mais, na verdade. De peão, né? Brincavam de peão. Eu não cheguei a pegar essa época, né? Tinha aquele peão que a gente jogava assim, né? Lembra, Fábio, da Coca-Cola? Quando a gente comprava Coca-Cola? Quem usou o ioiô da Coca-Cola aqui? Você brincou muito, hein, Paulinho? Brincou muito, né? Jogava e eu tentava fazer aquele negócio, pastor, fazer ele dormir assim, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu jogava, ele voltava, jogava, ele voltava, jogava, ele voltava. Cultura. E essa cultura foi sendo modificada. Diz que é cerca de 20 anos a 30 anos para se modificar uma cultura. Entre 20 e 30 anos. Hoje, me parece que isso está muito mais acelerado. Por exemplo, se você tem um iPhone, qual o último iPhone que saiu agora? 13. Daqui a pouco tem o 15. E o pessoal tem o 13, que é top de linha, mas já não serve mais, é cultura. E as coisas aceleram muito, as mudanças são muito rápidas. E a cultura ela vai se modificando. Então aquela cultura que as pessoas tinham de estar sentadas, batendo papo, conversando, um visitar o outro, como na roça as pessoas fazem, né? No domingo na roça, ainda hoje, as pessoas costumam sair durante o dia para visitar um parente, para comer um bolo, para almoçar juntos. Mas essa cultura foi modificada. As pessoas aqui em Saquarema já não têm mais esse costume de ir na casa do parente. São poucos que fazem isso, não é verdade? Porque a cultura foi modificada. E ao longo desse período as coisas vão sendo transformadas, vão sendo modificadas.
Só que tem um detalhe muito importante em tudo isso. A cultura do reino, ela é imutável. A cultura da sociedade, ela muda. Os costumes, os usos e costumes da sociedade, seus instrumentos de adoração, a sua arte, tudo isso numa sociedade muda. Mas dentro da visão da cultura do reino, ela é imutável. Então, o que biblicamente é correto, sempre será correto. O que biblicamente é errado, sempre será errado. Dentro da visão da cultura do reino, existe a cultura de valor, uma questão de valores do reino. E esses valores do reino não podem ser perdidos e jamais serão perdidos, porque Jesus ele disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar, e a palavra de Jesus é a cultura do reino. Uma das grandes dificuldades que vivemos hoje no que diz respeito à igreja, e eu não falo a igreja, o corpo de Cristo, mas a igreja, aqueles que são membros de uma igreja, de uma instituição, é que as pessoas, na atualidade, aliás, desde que a igreja surgiu, elas vêm tentando mudar esta cultura bíblica, esta cultura do reino, e é impossível mudar. E quando começamos a viver o princípio do reino, aquilo que Deus nos ensina a respeito de como devemos viver e fazer e agir, dentro da visão da condensação dos mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e passamos a entender que essa cultura do reino anula toda e qualquer cultura humana, e de que a palavra de Deus ela não se adapta a uma cultura, mas que essa cultura precisa ser transformada pelo reino. Nós entendemos que dentro da igreja existe esse grande problema de modificação, de mudança cultural. E é por isso que muitas vezes o ministério demora anos a fio, e talvez 10, 15, 20 anos, para modificar a cultura de uma igreja que não consegue saber e entender o que é ter vida com Deus, mas está extremamente envolvida com cargos, com valores deste mundo, com coisas que distanciam as pessoas de Deus, com contendas, com discórdia, briga por poder. E essa cultura demora a ser modificada, porque as pessoas elas não querem estar sendo adaptadas à cultura do reino. E se adaptar à cultura do reino significa anular a cultura, minha própria cultura humana, a minha maneira de viver, anular os meus usos e costumes, anular a minha forma de entender as coisas e passar a entender a partir do ponto de vista de Deus. A Bíblia não fala sobre cor de parede, a Bíblia não fala sobre bancos, não fala sobre ar-condicionado ou estilo musical, que devemos cantar ou tocar, se devemos dançar ou não. Mas a Bíblia diz que devemos buscar ter uma vida santa, uma vida correta e justa, uma vida que seja atraente àqueles que estão lá fora. E um dos grandes problemas a respeito desses valores da cultura do reino, é que quando começamos a viver essa cultura do reino, a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é que somos pecadores. A primeira coisa que a cultura do reino faz conosco, e o viver a cultura do reino faz conosco, é fazer com que entendamos que somos pecadores. Esse é o princípio. Somos pecadores. É entender que dentro do reino não há maior e nem menor. Quando dois discípulos chegaram para Jesus e pediram para que a mãe desses dois discípulos, quem foram esses dois discípulos? Quais foram os dois discípulos? André e Tiago, não é isso? É isso, Tiago e André. Senhor, concede que meus filhos possam assentar-se ao seu lado, lá no seu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Compete ao Pai quem vai sentar-se ao meu lado, no meu reino, não a mim. Porque muitos querem ser primeiros, mas há muitos primeiros que serão últimos, e últimos que serão primeiros. A Bíblia, ela fala de servo. O servo não é primeiro, o servo não é segundo,
o servo é servo. A Bíblia não fala de voluntários, a Bíblia fala de servos. Servo é aquele que está sempre disposto a fazer a vontade do seu Senhor. Esse é o servo. Servo é aquele que não titubeia. Servo é aquele que recebe a ordem e ele diz, como o Capitão Nascimento, me perdoe a colocação aqui, mas missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. E quando pensamos, irmãos, sobre cultura do reino, a primeira coisa que pensamos quando falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é também pensar e nos remeter àquela mesma palavra de Jesus que diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser viver no meu reino, aquele que quiser viver junto comigo no meu reino, ainda aqui nesta terra, e quiser fazer parte desse reino, a primeira coisa que tem que fazer é negar-se a si mesmo. A segunda coisa que precisa fazer é tomar a sua cruz e não pesar a cruz do outro. Tomar a sua cruz cada dia. Entender que sou pecador, que sou carente de Deus e que não sou nada sem Ele. Depois seguir a Jesus. Entender que dentro do reino, o princípio é a abnegação. É negar a mim mesmo os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer. É não querer ser alguma coisa, mas é querer que o Senhor seja tudo em mim. E é por isso que quando a gente fala assim, alguém fala assim, pastor, seu ministério é uma bênção. Eu disse, não, o ministério de Deus é uma bênção. Eu e a igreja somos apenas instrumentos. Nosso nome não precisa estar em lugar nenhum para nada. O que nos interessa é que o nome de Jesus seja levantado, que essa cidade saiba quem Ele é. As pessoas podem apagar nosso nome da história. Nunca mais precisam lembrar de nós. Mas o nosso papel é fazer com que Jesus seja lembrado de todos. E ainda aqueles que não receberem possam ouvir a respeito desse Jesus. Romanos 12, 2. Ele diz um negócio muito interessante. E não vos conformeis com este mundo, mas queiram ser transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu viver a cultura do reino, eu preciso deixar de estar no molde do mundo e entrar no molde de Deus. Mas, Senhor, eu morrerei por tua causa. Quem disse isso? Pedro. O que Jesus disse para ele? Pedro, eu te garanto que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Em Marcos ele diz, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E os outros discípulos disseram, mas nós morreremos pelo Senhor também. E Jesus disse aos 2 discípulos que queriam estar com ele, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Poderão vocês beber o cálice que eu beberei? Ele disse, nós podemos. E Jesus disse, vocês beberão do cálice. Porque o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. O servo não pode ser melhor do que o seu Senhor. Havia cruzes que Jesus fez. Ele fez por nós, mas ele disse que nós também teríamos no mundo o quê? Aflições. A cultura do reino nos ensina que quando nos colocamos à disposição de Deus, seremos afligidos o tempo inteiro. Não há trégua. Tanto é que lá em Efésios, Paulo fala com propriedade, o Espírito Santo usa a boca de Paulo para falar com propriedade. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades, que estão nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para ser possível resistir o dia do mal, e depois de vocês fazerem isso, permaneçam firmes. Por que depois de ter feito isso, permaneçam firmes? Porque as aflições são diuturnas. As lutas são diuturnas.
Tem até um cântico antigo, o irmão João deve lembrar desse cântico. E alguns outros irmãos que são de outras gerações. A luta vem e passa, não desanime não. Quem tem a Jesus Cristo já tem a salvação. Lembra, irmão Nildo, ouviu cantar esse louvor? Há filho contra pai, irmão contra irmão, há reino contra reino e nação contra nação. Há crente que não gosta de passar tribulação. Quem me lembra o restante? Mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Eis que te digo, varão. Não, eu sei disso. É só para ilustrar. É só para ilustrar. Então, observem, meus irmãos. Não há como viver a cultura do reino sem entender que dentro dessa cultura eu preciso negar a minha vida e entender que eu fui arregimentado por Deus para uma guerra. Percebem? Ontem estávamos reunidos como conselho de pastores da cidade, lá no Rio da Areia. E nós estaremos fazendo um projeto lá no dia 5 de março, e eu quero contar com os irmãos para nos ajudarem nesse projeto, de oração pelo bairro Rio da Areia, e um trabalho, nós estaremos ali num grande culto à noite, pedindo a Deus para que repreenda a violência naquele bairro. Mas como Deus vai repreender a violência naquele bairro? Com a presença da igreja. Com a igreja que vai de casa em casa, que vai orando. Com a igreja que vai divulgando o evangelho. Eu perguntei aos irmãos na quarta-feira, quantas pessoas em janeiro você ganhou para Jesus? Quando a cultura do reino está incutida na vida da gente, o que interessa para a gente é o reino. O sustento Deus dá, os recursos Deus dá, as portas Deus abre. A coragem, a força Deus dá. A capacidade Deus dá. E Romanos 12:2 diz, não vos amoldeis aos princípios deste mundo. E um dos pontos altos na vida com Deus é não andar no molde do mundo. Eu não posso ser parecido com o mundo. Eu tenho que influenciar o mundo. E a visão da cultura do reino de Deus mostra que nós somos instrumentos de influência do reino. A cultura do mundo não entra na igreja de Cristo. Entra em instituições, mas na igreja de Cristo não. Um dos grandes problemas dentro dessa visão de igreja é a institucionalização, a ideia do CNPJ que é necessário. É necessário. A igreja precisa aprender a viver o princípio bíblico do que significa servir a Deus e amá-lo acima de todas as coisas e priorizar o reino. Jesus, ele diz, buscai primeiro, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça do reino? É Jesus. Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a promessa incutida nessa palavra de Jesus? As demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu enterrar os meus pais. Deixa eu cuidar da minha terra. Deixa eu limpar minha casa, porque o único dia que eu tenho é domingo para eu fazer. Deixa eu estudar, porque eu tenho que estudar até alta noite. Deixa eu te contar uma experiência de um pastor, um homem de Deus, não vou dizer o nome aqui, que a gente está na mídia. A filha desse pastor foi para a faculdade. Ela disse, pai, eu vou precisar faltar aos cultos e não vou participar mais do louvor da igreja. Alguma coisa assim. Porque eu preciso estudar, eu preciso estar envolvida nas coisas lá da faculdade, então eu vou precisar deixar alguns trabalhos da igreja. Eu não sei como os irmãos vão receber isso, talvez recebam como eu recebi na época. Vamos orar, o pai disse. Senhor, leva minha filha.
E ele começou a dizer, leva minha filha, porque se ela não for para o propósito do teu reino, para a honra do teu nome, para a glória do teu nome, se ela não for frutífera, se ela não se dedicar ao Senhor, é preferível que o Senhor a leve do que ela fique nesse mundo. E a mãe começou a chorar, e a filha começou a chorar, e o filho, pai, para com isso, pai, para com isso, não faz isso, não faz isso. Deus não levou a menina. Mas ela conseguiu estudar, ela conseguiu se preparar sem deixar o reino. E quando ela buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não somente profissionalmente, ou dentro da área que ele escolheu, mas dentro do reino, ela é uma grande mulher de Deus hoje, que influencia não uma comunidade, mas influencia nações. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós priorizamos outras coisas e não priorizamos o reino. Eu vejo irmãos domingo de manhã indo para a praia. Pode ir para a praia, não tem problema. Mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que precisar, Deus vai acrescentar. Eu preciso de muitas coisas. Ainda ontem mesmo eu disse, Senhor, eu vou deixar nas suas mãos. Faz para mim. Eu não sei mais como fazer. Ele faz. Não vos conformeis com este mundo, mas queiram ser transformados. E aí que está o grande problema, é querer ser transformado. Eu não aceito isso, eu não concordo. Deus não perguntou se você aceita, se você não concorda. Deus disse que para servi-lo você tem que obedecer e ponto, e acabou. E eu também. Se está na Bíblia, está correto. Nos apegamos a coisas tão pormenorizadas, tão insignificantes. Emperramos o reino com palavras, emperramos o reino com atitudes, emperramos o reino com pecados. Uma pessoa que esteja vivendo a vida de pecado dentro da igreja atrapalha toda a igreja a avançar. Isso tem acontecido aqui dentro, não sei quem é, mas tem acontecido. Eu tenho perguntado, Senhor, porventura sou eu? Tem acontecido. E a seu tempo, o Senhor fará algo extraordinário para que a sua igreja avance. A cultura dessa igreja tem demorado 17 anos para ser transformada. Que é o tempo que temos aqui na igreja. 17 anos para ser transformada. Mentes e corações estão levando 17 anos para mudar. Porque não estão ligados àquilo que o Espírito Santo está fazendo. E graças a Deus isso está mudando. Mas se as pessoas estivessem atentas e obedientes a Deus, estaríamos infinitamente mais distantes. É porque a cultura do reino não tem sido vivida, tem sido vivida a cultura denominacional, tem sido vivida a cultura daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que o irmão fulano, a irmã fulana disse, mas não aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia ensina. Os moldes do mundo ainda continuam movendo a vida de muitos crentes. O reino não tem sido prioridade. Os irmãos não têm noção como o Espírito Santo está se movimentando nessa nação, ou talvez tenham. Os irmãos não têm noção do que Deus fez nesse mês de janeiro, no que diz respeito à salvação de jovens e adolescentes. Lá no congresso que Emmanuel Felipe participou, lá em São Paulo, no Palavra da Vida, do dia 7 ao dia 22. Como é o nome do congresso, filho? Alcance. Alcance. Esteve lá do dia 7 ao dia 22 de janeiro, trabalhando com outros jovens, levando palavra de salvação a outros jovens, e não são jovens crentes, adolescentes não crentes, adolescentes carentes de comunidade que foram enviados para lá, para receberem a palavra de Deus e receberam a Cristo. Daqui uns dias a irmã Felipe vai dar esse testemunho aqui a respeito do que aconteceu lá.
Como eu desejo que os adolescentes e jovens da nossa igreja possam ter essa vida com Deus, possam ter incutido nos seus corações o desejo ardente de servir a Deus. Mas para que essa cultura esteja no coração do seu filho, dos seus filhos, é necessário que essa cultura seja real na sua vida, dentro da sua casa, meu irmão, que está me ouvindo lá do outro lado também, talvez do mundo. Se a cultura do reino não for real no seu coração, não será nos corações dos seus filhos. O tempo passa muito rápido e nós voamos. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa. E nós voamos. Salmo 90, verso 10. Irmãos, cada dia que se passa, a gente está mais perto de morrer. Talvez se eu falasse assim, cutuca o teu irmão do lado e falasse assim, ó, amanhã é um dia a menos para você, hein? Hoje é um dia a menos para você, hein? O que você tem feito? Daqui uns dias, como diria o irmão João, tua pedra canta. E aí? A senha vai ser chamada. Não tem como deixar de ir. Ontem um grande homem de Deus foi para o céu, o pastor Judson. Homem de Deus, homem piedoso, 88 anos, cheio de dias, mas foi ao céu. 87, 1934, 87 anos. Homem de Deus, foi para o céu, Deus o chamou, pela madrugada ele foi. Mas outros vão com 20, com 10, com 30, com 5, com 1 meses. A morte chega para todos. E meu irmão, o que você apresentará diante de Deus? Que folha de serviço prestado ao reino você e eu temos? Reclamamos da dor nas pernas, da dor nas costas, do dinheiro que faltou. Reclamamos da política, se é de direita, se é de esquerda. Reclamamos do problema na família. Reclamamos dos irmãos, reclamamos do pastor. Mas não proclamamos Cristo. Porque a cultura do reino não está incutida no coração da gente ainda. De muitos ainda. O desejo do meu coração é transmitir a cultura do reino com princípios e valores a cada um de vocês, como temos feito ao longo desses 17 anos. Acabamos de estudar sobre quem é Jesus, estudamos sobre quem é Deus, sobre quem é o Espírito Santo. Fizemos um estudo profundo ano passado sobre a Igreja de Cristo. Estudamos todo o livro de Atos e estudamos a história da igreja até os dias atuais. Os irmãos lembram disso? Como foi poderosa aquela palavra. O que você está fazendo com aquilo que você aprendeu? Então o desejo do meu coração é transmitir essa cultura do reino com princípios e valores para vocês, para que vocês estejam preparados e capacitados para se tornarem agentes de transformação da sociedade, contribuindo para que ela conheça Cristo e seja mais justa e honesta. Sociedade justa e honesta só com Jesus, viu gente? Sem Jesus não tem justiça, sem Jesus não existe honestidade. Sem Jesus não existe justiça, sem Jesus não existe honestidade. E eu desejo, irmãos, que vocês tenham uma educação cristã de qualidade e excelência. Esse é o desejo do nosso coração. Ao mesmo tempo que carreguem princípios bíblicos sólidos, que sejam direcionados para uma autonomia, uma liderança fundamentada em um perfil bíblico, que cria líderes inspiradores. Eu quero ser esse líder inspirador. Eu quero que cada um de vocês que são líderes da igreja sejam líderes inspiradores e não reclamadores. Sejam líderes que inspiram pessoas. Sejam cristãos que a sua vida seja uma vida que inspira. Seja uma inspiração para os que estão ao seu redor. Francisco, seja uma inspiração no seu trabalho, na sua casa. Marcos, seja uma inspiração na sua casa, nas estradas. Bira, seja uma inspiração no seu trabalho. Irmão João, seja uma inspiração. Sara, seja uma inspiração no seu trabalho. Sejamos inspiração para aqueles que estão ao nosso redor. A minha vida e a tua vida precisam ser vidas que inspiram outras vidas. Vidas que as pessoas olham e falam assim, eu quero ser desse jeito.
Eu quero esse Jesus, essa unção de Deus. Eu preciso disso. Mesmo com todos os defeitos. E os defeitos são para dizer que não somos deuses, mas somos humanos e falhos. A cultura é um conjunto de costumes, hábitos, pensamentos, conhecimentos, aptidões adquiridas de geração em geração e são práticas que de tão longa data tornam-se naturais. E o pecado é praticado de tão longa data dentro das igrejas que se tornou prática natural. Porque se as pessoas vivessem a cultura do reino, quando surgisse a oportunidade de pecar, elas se afastariam, elas rejeitariam toda essa oportunidade de pecar. Mas a gente vê crentes no Facebook, meninas da igreja, tirando roupa quase nuas assim, ó, em YouTube, em tudo que é lugar que você imaginar. E você que é pai, mãe, avó, irmão em Cristo, não vai para essa menina, não vai para esse menino, não fala. Você está errado, porque você está empurrando para o abismo. Se você, minha irmã, viu uma jovem da igreja postando fotos que não condizem com a vida de alguém que serve a Cristo, vá com carinho e fale com essa menina. Vá com carinho e fale com esse menino. Não é dizer, você está pecando, está errado, porque você já estará pecando falando desse jeito. Você não vai expulsar, você vai ensinar. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas como cuidar de seus maridos. Quando essa cultura do reino é real na vida da gente, o púlpito não precisa ficar falando de pecado o tempo todo. O púlpito não precisa falar de adultério o tempo todo. O púlpito não precisa falar de fornicação o tempo todo. É um absurdo gente que é crente namorar e ter relação sexual. É um absurdo isso. É porque a cultura do reino não está no coração. Porque não é convertido. Essa é a palavra, irmãos. Não é convertido. Não é convertida. Porque se fosse convertido não faria. Crente não mora junto para depois casar. Casa primeiro. Crente não faz união estável. Crente casa. Ah, mas a pensão dela é boa. Vai trabalhar, você não quer ter uma esposa? Trabalhe e sustenta a sua mulher. Seja homem o suficiente para fazer isso. A cultura do reino nos ensina a abrir mão de coisas que nos distanciam de Deus. Meus irmãos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos dizendo, Senhor, que o teu domínio esteja sobre nós. Que o teu domínio esteja sobre as nossas vidas. Torno a dizer aos irmãos, são 17 anos para que uma cultura seja modificada aqui dentro. E digo aos irmãos que ainda está muito difícil e muito longe de chegarmos onde Deus deseja, se continuarmos a viver desse mesmo jeito. Será que precisaremos mais 17 anos para que a cultura do pecado, a cultura da mentira, da contenda, a cultura da crítica, permaneça no coração de muitos? O que Deus precisará fazer para mudar essa história? Porque o púlpito não tem sido suficiente. A escola bíblica não tem sido suficiente. Os estudos, as casas não têm sido suficientes. O que é necessário fazer para que essa cultura mundana seja desarraigada, arrancada do coração da igreja e entre a cultura do reino? Mas eu não concordo com o que o senhor está falando, não, irmãos. Eu não perguntei se você está concordando. Eu estou te dizendo que tem que fazer. O que a Bíblia diz que tem que fazer. Se você concorda ou não, é você e Deus. Faço como Paulo, ensinando a vocês o que eu preciso ensinar. E vocês precisam colocar em prática o que aprendem. E eu também. E eu também. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina isso. E ele demonstra a firme vontade de Deus de que seus filhos possam manifestar o seu reino na terra. Repete assim comigo. Jesus deseja que eu manifeste o seu reino na terra. Na terra. Amém. Seguindo a cultura do reino. Isso significa manifestar os valores, comportamentos, hábitos, atitudes e costumes do reino de Deus e não do mundo. Porque
A cultura do reino não muda, ela é a mesma. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A cultura do reino permanece. Os homens mudam, mas o Senhor é o mesmo. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Ele é o que é. Ele é o que foi, o que é e o que há de vir. Não há sombra de variação em Deus nem na sua palavra. Ela não se adapta a uma cultura. As pessoas se adaptam à palavra. Jesus, certa feita, disse, por causa de um jovem rico, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E a palavra ali não é só para um rico, mas é para aquele que tem outra prioridade que não o reino. E você já observou? As pessoas que não têm o reino como prioridade, elas não costumam fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. São infrutíferas. Infrutíferas. Jesus deseja que manifestemos os valores, comportamentos, hábitos, atitudes e costumes do seu reino. Estabelecer uma cultura depende de uma nova maneira de pensar. Queiram ser transformados pela renovação. Uma nova maneira de pensar. Pensar biblicamente. Uma nova maneira de pensar. Pensar biblicamente. Pensar biblicamente. Precisamos renovar a mente para pensar como Jesus pensa, para termos a mente de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso nos diz que precisamos nos enxergar como Ele nos enxerga, ver o outro como Ele vê. Devemos cultivar os valores que Ele promoveu. E Jesus é o nosso único modelo e mentor para o nosso crescimento. Ele é o nosso mentor e modelo para o nosso crescimento. Somos intencionais em formar uma geração e devemos ser intencionais em formar uma geração que tenha a cultura do reino com os valores, hábitos, costumes e pensamentos alinhados com o reino de Deus. Somos responsáveis, devemos ser intencionais. O que é ser intencional? É ter intenção mesmo. No meu trabalho eu sou intencional. Lá na escola eu sou intencional. Na faculdade eu sou intencional. Na minha casa eu sou intencional. A intencionalidade de incutir essa cultura do reino, de levar Jesus aos que estão perdidos, de influenciar essa meninada que está aqui ao nosso redor, ó, adolescentes e crianças e jovens, que precisam ver em nós, adultos, a paixão ardente pelo reino de Deus. Não me respondam, mas enquanto de nós adultos vocês conseguem enxergar fogo ardente, paixão ardente, uma paixão contagiante pelo reino. A cultura do reino, irmãos, viver a cultura do reino é viver um estilo de vida. É conhecer a vontade do Pai, que quer sempre o melhor para os seus filhos. É manifestar na terra os valores e princípios do céu. Viver a cultura do reino é manifestar na terra os valores e princípios do céu. Você pode repetir isso? Viver a cultura do reino é manifestar na terra os valores e princípios dos céus. Acreditamos que a cultura do reino é a forma de preparar o rebanho de Deus para que sejam pessoas responsáveis e sigam planos de Deus para o futuro. O que Deus tem preparado para a nossa nação? Por quantas pessoas você está orando por salvação? Talvez você precise de salvação. Você esteja perdido da igreja como um membro. A cultura, o princípio do reino, o viver, o princípio do céu aqui nessa terra, significa viver plenamente afastado de tudo que esse mundo oferece.
Isso inclui pornografia, bebida, músicas mundanas, porque a boca nossa fala do que o coração está cheio. Precisamos nos afastar disso, nos afastar mesmo, nos distanciar de tudo isso. Ah, mas a vida é muito dura comigo. Sinto muito te dizer, comigo também, e vai continuar sendo. Amadureça e enfrente no poder do Espírito Santo. Só tem uma forma de você conseguir vencer a dor e a angústia. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Você vai tomar Rivotril a vida toda, vai a psicólogo a vida inteira. Eles nunca conseguirão resolver o seu problema, se você não entregar a sua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. Frequentar um templo, cumprir com rotinas e obrigações impostas por lideranças, ir para a escola bíblica, célula, fazer parte de um ministério, nada disso define quem faz parte do reino. Nada disso define. Ser pastor não define que você faz parte do reino. Ser diácono não define. Ser líder de louvor não define. Ser instrumentista não define. Trabalhar no som não define. Falar em outras línguas não define. Como alguém ontem me interpelou. Se o senhor vier aqui agora a gente orar, o senhor pode falar. Eu me calei. Porque não é assim que funciona. Em todas as reuniões de adoração e louvor, você sente aquele arrepio gostoso, né? No culto, você levanta a mão, a lágrima desce. Mas isso não é suficiente para dizer que você faz parte do reino. Até o hino que cantamos diz que o chorar não salva, mas é Jesus quem salva. O chorar não salva, o arrepiar-se não salva. O ter dons não salva, é Jesus quem salva. E se não houver um envolvimento comprometido com Jesus, não há salvação. E se não houver salvação, não há prazer naquilo que o Senhor faz. Só tem prazer naquilo que o Senhor faz e ordena quem é salvo. Porque o salvo vive para aquele que o salvou. O salvo vive para aquele que o arregimentou. Não importa o que ele mande fazer, a gente vai estar sempre disponível para fazer a vontade de Deus, custe o que custar, seja onde for. Meus irmãos, você pode nascer no Brasil, mas se você come, bebe, se veste e fala como americano, as pessoas não te conhecerão como brasileiro. Assim são muitas pessoas das igrejas. Você está na igreja, mas você come como o mundo, você bebe como o mundo, se veste como o mundo, anda como o mundo. Ninguém vai reconhecer você como um cristão. Você fala como o mundo. Eu fico boquiaberto como tem tanto crente que xinga palavrão assim, inconstitucionalissimamente. Se fosse só isso. Gente que xinga, gente que fala coisa feia, gente que fala mal dos outros, está longe de Deus. Gente que prioriza o trabalho. Eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, quem vai estar ali? Continue trabalhando até Jesus voltar. Então você verá onde estará. Trabalhe sim, mas busque primeiro o reino de Deus. Porque onde estiver o teu tesouro, estará teu coração. Se você não entender o Evangelho de Cristo, seus ensinamentos, crer e viver estes ensinamentos, você será mais um no meio da multidão de crentes alienados, que acham que estão em Cristo, mas no fundo vivem seus próprios evangelhos, em busca de doutrinas que satisfaçam suas necessidades e carências. Por isso que hoje em dia, existem muitas pessoas que vão de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja. Vamos ver se essa igreja aqui é boa, se é legal, gostei da palavra. Mas quando a palavra vem, fala do pecado, fala daquele pecado de estimação, não, essa igreja não é boa, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, e vai pulando de igreja em igreja, porque não se adapta, não se ajusta. Sabe por quê? Porque criou o seu próprio evangelho. Por que as pessoas adoram imagens? Por que pessoas intelectuais, gente com conhecimento, adora imagens? Porque a imagem não vai cobrar dessas pessoas. Ela não terá que prestar contas a uma imagem que é carregada. E porque as pessoas não querem entregar a vida a Cristo? Porque quando eu entrego a vida a Cristo, eu tenho que prestar contas da minha vida dia e noite para Ele.
dia e noite. E é prazeroso fazer isso. Porque eu sei que Ele cuida de mim, pastor Rodrigo. Eu sei que Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Eu até poderia dizer a você, para fazer uma declaração profética, repetir umas palavras mágicas ou usar algum amuleto para garantir a sua salvação, mas é impossível, porque só Jesus salva. E aquele que crê em Jesus, que é salvo, entende esse princípio do reino e vive envolvido pelo reino, e envolvido no reino, nas coisas do reino. Algumas pessoas se identificam com Jesus e seus ensinamentos, mas não vivem na sua totalidade. Eu amo Jesus, eu gosto da igreja, eu trabalho, eu faço uma série de coisas, eu canto no coro, eu canto no louvor. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Os textos bíblicos que expõem os ensinamentos de Cristo não dão margem para interpretações genéricas, abertura para qualquer um que possa se incluir. Ninguém pode querer se incluir no reino sem Jesus. Fora de Cristo não há salvação. Então, ser simplesmente batizado não significa que você é salvo. Ser um membro da igreja ou ter um cargo da igreja não significa que você é salvo. O salvo é aquele que crê, que se entrega, que se nega, que recebe Jesus e vive o princípio do reino. Esse é o salvo. O salvo é aquele que quer viver para Deus 24 horas, 25 se possível. É aquele que pensa o reino dia e noite, dia e noite, dia e noite. Esse louvor ficou legal para a gente cantar. Vou aproveitar que você está aqui na frente, né? Pastor, olha esse louvor aí, que bacana. Pastor, esse texto bíblico aqui falou tanto ao meu coração. Eu vou falar isso aqui para algumas pessoas, porque isso aqui é interessante, é importante. Marcão, ouve esse louvor, eu acho que é legal para a gente cantar aqui. Por quê? Porque você está no dia a dia, trabalhando, não surge da hora de pesquisa, não. O Espírito de Deus, Ele vai falando ao coração da gente, Ele vai nos movendo. É claro que a gente tem que pesquisar, é claro que a gente tem que estudar, porque a gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas Deus vai nos conduzindo. E Deus tem conduzido essa igreja, irmãos. Há um negócio diferente acontecendo nessa cidade. E talvez você nem acredite no que eu vou falar com você, porque muitos não acreditam no que eu falo. Eu também não peço você acreditar. O que me importa é que Deus sabe que é verdade. E é o que me interessa. Se eu acreditar sozinho, para mim é suficiente, porque eu sei que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Eu não ando movido pelo que os outros acreditam que eu falo. Eu ando movido pelo que Deus fala. E nada me desanima pelo que as pessoas dizem que é ou que não é. Porque o que me importa é o que Deus diz que é. O que Ele diz que é, como diz a querida irmã Neuza, você com Jesus sozinho já é covardia. Né, irmã Neuza? Você sem Jesus sozinho já é covardia. E quando a gente está envolvido, irmãos, com Deus, o nosso desejo é doar a vida, é entregar a vida, é fazer com que o reino avance. Os nossos filhos respiram o reino, a gente pensa no reino, a roupa que a gente compra é para o reino, o carro que a gente compra é para o reino, a casa que a gente constrói é para o reino, o material que a gente estuda é para o reino, a faculdade que a gente faz é para o reino, o lugar que a gente vai é para o reino com visão de reino, o lugar que a gente mora é com visão de reino, as músicas que a gente canta é com visão de reino, os amigos que a gente faz é com visão de reino. O trabalho da gente, que a gente está lá trabalhando, é com visão de reino. Os livros que eu leio é para a edificação do reino. As conversas que eu desenvolvo com as pessoas é para a glória de Deus, é para o crescimento do reino, para o avanço do reino. Então, talvez você possa não acreditar no que eu vou te dizer de novo, voltando ao que eu estava falando. Mas o avivamento que está acontecendo nessa cidade, ele partiu daqui. Ele partiu da vida dessa igreja. Deus levantou essa igreja como instrumento de Deus. E os de fora estão entendendo isso com o respeito que tem pela igreja. Agora é importante que os de dentro entendam isso. Que Deus nos levantou como instrumentos de avivamento para essa cidade, para essa região. Se entendemos isso, irmãos, ninguém segura. Se entendemos o princípio do reino de Deus, ninguém segura.
Se entendemos o propósito de Deus, Ele fará a igreja avançar assustadoramente esse ano 2022, até que Jesus volte. Mas é preciso entender esse princípio. Jesus, ele diz em João 3,3: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém consegue ver o reino de Deus, entender o reino de Deus, se não nascer de novo, se não se arrepender dos seus pecados, se não se converter. E é por isso que muitos que estão na igreja precisam se converter, para entender o reino, aliás, para estar no reino, para viver o reino, para amar o reino. Existe uma chama que queima no peito de quem está dentro. Quando a gente participou do Descende pela internet, foi ano passado, foi? Retrasado, foi na primeira fase da pandemia. Descende Brasília, o Descende São Paulo. Quem participou pela internet do Descende? Foi um mover tão poderoso de Deus sobre a nação brasileira. E eu pensava ali, eu quero isso na minha cidade. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre a minha cidade. Senhor, vem sobre a cidade de Saquarema. Vem, Senhor, salvar esse povo, convencer esse povo do pecado, da justiça e do juízo, porque o papel de pregar é meu, mas de convencer é teu. Vem sobre a cidade, desperta o coração da igreja, Senhor. E eu fico olhando, irmãos, o avivamento em muitas cidades do Brasil, lugares ermos, igrejas com milhares e milhares de discípulos de Jesus, que pregam a palavra, que ensinam, que discipulam, que ganham pessoas, gente num barco no meio da Amazônia, discipulando gente num barquinho. E quando eu fui falar com aquele homem, que Cícera falou que se a gente morresse ali naquele rio, aquele homem ia para o inferno e o sangue dele seria cobrado nas nossas mãos. Quando a gente foi falar com aquele homem, ele disse: pastor, que bênção, essa noite que vem, a minha casa estará multiplicando e se tornará uma célula também. Aquele homem barqueiro era um líder de célula de uma igreja de 70 mil membros no coração da Amazônia. Para que igreja grande desse jeito? Irmão, igreja de Jesus é grande. Igreja de Jesus é grande. E o que mantém uma igreja de Jesus grande é discipulado, é oração, é vida na vida, é o teu compromisso de ajudar a cuidar daqueles que chegam, ensinar aqueles que chegam a cuidar de outros. E quando a igreja cresce com esse coração fogueado, incendiado pelo Espírito Santo, para cumprir a missão de Deus nessa terra como igreja, os que vão chegando vão se tornando como nós, discípulos, discipuladores apaixonados pelo reino. Discípulos, discipuladores apaixonados por pessoas. É isso que Jesus nos chamou para fazer. Esse ano, irmãos, é diferente. Eu tomei para mim que o ano 2022 é o primeiro ano dos melhores anos da minha vida. O ano 2022 é o primeiro ano dos melhores anos da vida da primeira igreja batista em Bacaxá. Eu creio. Eu creio. E não há quem me faça deixar de acreditar. Porque no nome do Senhor faremos proezas. Porque o reino de Deus está entre nós. Está em nós. A justiça de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele nos chamou para espalharmos essa cultura. A gente incomoda, irmãos. Nós incomodamos na faculdade. As pessoas nem sabem que somos cristãos. Mas a guerra das pessoas lá fora não é contra a religião, é contra a igreja de Cristo. E o nosso papel de guerreiros é pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Certa feita, saudoso pastor Eliezer Menezes Oliveira, que me ordenou, grande homem de Deus. Alguém perguntou a ele: pastor, qual o dia de culto de libertação na sua igreja? E ele disse: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aquele outro irmão falou assim: mas todos esses dias que lá na nossa igreja tem um dia só. Ele disse: porque, meu irmão, o dia que eu abrir a Bíblia e não houver libertação, não é o Deus que eu sirvo. Porque a palavra de Deus liberta. O que liberta é a palavra. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então, irmãos,
Vamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de vivermos o que Deus está fazendo. Vamos permitir que as escamas dos nossos olhos caiam. Vamos seguir na mesma direção. Não podemos andar mais 17 anos do mesmo jeito. Precisamos dessa mente renovada na palavra e entendermos o que Deus está fazendo, estarmos envolvidos nisso. Estejam prontos. Concluindo, as portas do reino estão abertas para todos aqueles que querem fazer parte. Mas isso não quer dizer que todo aquele que frequenta uma igreja, que participa de uma célula, que tem um cargo na igreja, faça parte. O querer fazer parte tem necessariamente aquela palavrinha que diz arrependimento e conversão. E só vai fazer parte quem é convertido. Só vai sentir essa chama acesa quem é convertido. Só fará diferença na vida de outras pessoas quem é convertido. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7:20. Depois vocês leiam até o 23. É necessário que essa cidade conheça essa igreja pelo fruto. O fruto do Espírito Santo e os frutos produzidos através da vida de uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. É necessário que você e eu estejamos disponíveis para Deus, para vermos essa cidade se render a Jesus. Irmãos, os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas estão sedentas. Deus está colocando servos estratégicos em lugares estratégicos para que pessoas sejam ganhas para Jesus através da vida da gente, desta congregação e de muitas outras. Sabe o que eu fiquei sabendo ontem? Sabe quantas igrejas tem no Rio da Areia? Do Rio da Areia até lá no Palmital? 60. E que diferença tem feito num lugar violento com 60 igrejas? Sabe por que tanta igreja? Porque eu não concordei com o pastor aqui, vou ali abrir uma. Não concordei com outro pastor, eu vou abrir outra. Não concordei, vou abrir outra. O ego, o nariz empinado, não quer se submeter a uma liderança espiritual. Alguém que conduz o rebanho. Orgulho. Ainda ontem recebi um pedido de ajuda de uma pessoa. Eu faço parte de um grupo de pastores no Brasil, dentre muitos. Esse moço pediu uma ajuda porque está passando dificuldade, saiu do emprego. Eu perguntei: o senhor congrega onde? Eu sou pastor e abri um trabalho novo. E eu estou precisando de ajuda, mas abri um trabalho novo por quê? Divisão. E eu fiquei boca aberta em saber que existem 60 igrejas ali e que o reino ali não está implantado ainda. 60. E aqui em Bacaxá? No meio de quantas estamos? Será que nós fazemos parte dessa estatística de igrejas que não mudam a realidade do seu bairro? Se essas portas forem fechadas hoje, faremos falta para a sociedade? Eles sentirão a nossa falta se essa igreja deixar de existir? Não é se você deixar de ser membro, é se essa igreja deixar de existir. Será? Precisamos, irmãos, ampliar nossa visão. Precisamos ampliar nossos horizontes. Quem vive a cultura do reino se adapta a ela. Se não estiver adaptado, não está no reino. Quem vive a cultura do reino se adapta a ela. Se não estiver adaptado, não está no reino. Você está disposto a se adaptar à cultura do reino de Deus? Você está disposto a se adaptar à vontade de Deus? Você está disposto a se adaptar, custe o que custar, independente do preço que você tem que pagar? Vejo muitos irmãos aqui que só vejo domingo, e alguns uma vez ou outra. Eu quero fazer um desafio a você, que eu vejo uma vez ou outra, a ser ativo no reino. Ativo no reino. Servir a Deus com coragem,
para mudar a realidade dessa cidade. Fecha a porta, por favor, Júnior. Você deseja se adaptar ao reino de Deus? Você deseja se envolver com o reino de Deus? Você deseja viver o reino de Deus? Eu não sei o que está passando aqui. Essa é a carreata do demônio dessa cidade, Iemanjá. Essa cultura é difundida aqui há anos. Lá atrás da Igreja Católica fizeram uma série de altares para vários demônios. Onde está a Igreja de Cristo? Onde está a Igreja de Cristo, irmãos? Lembro-me de uma época em que saímos para orar nesta cidade. E fomos pelas ruas, e fomos lá em cima, lá naquela igreja. E lá atrás da igreja erguemos nossas mãos e eu pedi: Senhor, me faça pregar o teu evangelho aqui dentro desse templo da idolatria. 4 anos depois, Deus nos colocou lá dentro, orando e pregando o evangelho dentro daquela igreja. O sírio que acontecia aqui não acontece mais. Praticamente é zerado. Porque a igreja de Jesus está orando. Mas queremos mais, irmãos. Somos insaciáveis no reino. O nosso pé tem que estar para lá do acelerador, do fundo. E olha que eu não ando pouco não, né, Edu? O nosso pé tem que estar no fundo. Ninguém serve a Deus vindo uma vez por semana ouvir uma palavra e dizer que bênção. Não! A gente não vem receber bênção. Nós vimos aqui ser bênção. Eu vim para abençoar vidas. Abençoe quem amaldiçoe vocês. Jesus diz, ele disse que podemos ser canal de bênção sim na vida das pessoas. Muitos estão passando aqui agora, destinados ao inferno sem Cristo, sem salvação. Mas cabe a nós a responsabilidade de mudar essa realidade, levando a cultura do reino. É porque eles ainda não experimentaram, é porque eles ainda não conheceram, é porque eles ainda não sabem quem é Jesus. Mas no dia que eles souberem quem é Jesus, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar. Você está disposto a viver a cultura do reino? Você está disposto a se adaptar à vontade de Deus? É Deus, eu estou disponível a me adaptar ao teu reino, à tua vontade e fazer o que o Senhor quer. Eu quebro aqui, Senhor, o meu orgulho. Eu, Marcelo, quebro o meu orgulho. A minha altivez. Me arrependo dos meus pecados. E quero viver plena e profundamente o princípio do teu reino como teu filho. O Senhor não me chamou para estar nesse lugar, para ficar pregando no púlpito. O Senhor me chamou para que juntamente com o teu povo sejamos instrumentos de expansão assustadoramente poderosa do teu reino nesta região. Você sente isso na sua vida também? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Meu irmão, minha irmã, faz a tua oração de rendição, você para Deus. Fala você com o Senhor, depois eu oro. Pode orar em voz alta, em voz baixa, do jeito que você sente vontade. De joelhos, sentado, de pé, do jeito que você sente vontade. Mas fala com o Senhor dessa rendição sua agora, dessa entrega sua agora. Fala com Ele e você. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Espírito Santo de Deus, nos rendemos a ti, Senhor, como igreja, para que o Senhor cumpra o teu propósito em nós, por nós e através de nós. Dá-nos vida longa, saúde, a nós, aos nossos familiares, a tua igreja. Incendeia, Senhor, o coração do teu povo. Jesus querido, usa-nos para a tua glória. Levanta esse povo poderoso sobre esta terra, um povo que vive a cultura do reino, que vive o céu nesta terra. Que o céu venha a Saquarema, que o Senhor visite esta cidade neste dia, que o Senhor lance por terra, ó Deus, as imagens, que elas sejam quebradas, que os demônios sejam destruídos, que eles sejam repreendidos e expulsos dos seus tronos desta cidade. Toma, Jesus, assento no trono desta cidade. Jesus, liberta homens, mulheres, crianças, idosos. Liberta, Senhor Deus, as pessoas. Traga-os à tua presença, Senhor. Usa a tua igreja em cada bairro. Usa o teu povo espalhado nesta cidade. Sejamos nós batistas, metodistas, assembleianos, presbiterianos. Usa o teu povo, Senhor. Use cada pastor, cada pastora, cada ovelha do teu rebanho, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado, glorificado e bendito. E a partir de hoje, Senhor, nós receberemos as ricas bênçãos dos céus, da prosperidade, da salvação em massa de pessoas, Senhor Deus, de servos que se levantam para mudar a realidade de vidas aqui no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Jesus, nós recebemos a unção do teu Espírito. Ó Senhor, usa-nos, enche-nos, transborda-nos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desde aqui, rendido estou. Eu sou teu
convocação aos irmãos. Aos irmãos que aqui estão e aos irmãos que estão nos assistindo, participando pela internet. Às 18h30, nosso culto é 19 horas. Às 18h30, eu estou convocando a igreja para estarmos aqui de joelhos. Hoje, às 18h30, estaremos aqui de joelhos orando. Orando pelos que estarão aqui. Por aqueles que o Espírito Santo trará, já movidos por Ele para a conversão. Estaremos orando aqui pela igreja, orando pelos enfermos, às 18h30. E quero contar com você. Quando você chegar, você já pode chegar e se ajoelhar, que nós teremos um ambiente de oração aqui. Você pode ir chegando e ajoelhando e orando. Os irmãos que estarão na portaria vão estar instruindo da mesma forma. Todos estaremos ajoelhando e orando. E a gente não vai orar 1 minuto, 2 minutos. Vamos orar até o momento do culto começar. E quando o culto começar, nós continuaremos orando. Quando estivermos assentados nas poltronas, os irmãos estarão orando com os olhos abertos, clamando pela vida das pessoas, clamando por salvação, clamando pelo louvor, clamando pela palavra, clamando pelas crianças que aprenderão a palavra, pela portaria da igreja, clamando pelo som, por aqueles que estão sendo atingidos pela palavra através da internet. Nós estaremos aqui clamando, estaremos orando. Hoje, a partir das 18 horas, estou convocando os irmãos. 18h30, perdão. Estaremos aqui orando. 18h30 estaremos aqui orando.